Está começando o podcast Universo Prematuro. Olá, estamos hoje aqui no 26º Encontro com o Universo Prematuro. E uma conversa, um bate-papo com pessoas incríveis aqui. Eu, Marisa Brunherotti, falo aqui do Núcleo de Comunicação e Design da Universidade de Franca. E nós estamos aqui hoje com essa conversa com duas pessoas especiais, que é do ACAR, né, que atende as crianças prematuras também. O Universo Prematuro, ele atende portas abertas para as crianças com 32 semanas ou acima de 32 semanas de gestação. E o ACAR são os abaixo de 32 semanas, né? São aqueles prematuros extremos. Então, hoje nós temos a oportunidade de escutar dos profissionais representando toda uma equipe aqui do ACAR, que é o Ambulatório de Alto Risco, e gostaria que vocês se apresentassem. E duas Adrianas, né? Então vamos começar com a Adriana. Adriana Santiago. Adriana Santiago, se apresente um pouquinho para os nossos ouvintes. Boa tarde a todos, é um prazer imenso estar aqui, né? Oportunidade riquíssima para estar divulgando o nosso trabalho. O meu papel ali no ACAR, eu estou na parte administrativa, né? Então, eu atuo ali como diretora dos outros serviços também. No caso, tem a UBS, o SF, a equipe do consultório na rua e o ACAR também. Uhum. E a Adriana? Olá, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer também pelo convite. Agradecer ao Universo por ter recebido a equipe, né, do ACAR há 1 ou 2 semanas atrás, né, lá no Universo, nos possibilitando conhecer um pouquinho mais desse trabalho. E também, assim, gostaria de falar da minha grande responsabilidade, né, nossa, né, Dri, representando aí uma equipe e que a gente consiga aí fazer um bate-papo bacana, de muita troca e que consiga aí colaborar com quem vai aí nos assistir, né, nos ouvir. Somos Obrigada. uma equipe, né? Sim. Apesar do início, falamos a separação por idade gestacional, né? Sim. Mas entre nós não tem essa separação. Nós estamos em prol, né, do melhor desenvolvimento da criança nascida prematura, né? Pós-alta hospitalar. Sim. E isso é muito gostoso, né? A gente recebe as equipes cada hora em uma casa, né? Vocês já me receberam muito lá no ACAR, né? Tem assim um carinho enorme por toda a equipe mesmo, né? Quem já aposentou, né? Que representou a história do ACAR e quem hoje também ocupa lá essa continuidade, dá essa continuidade para esse serviço, né? É um apoio para os familiares, para que essa trajetória passa, né, com uma equipe especializada. Adriana, conta para nós um pouquinho, então, da trajetória do ACAR. O ACAR tem uma história muito linda, né, de profissionais muito comprometidos, já tem muitos anos, uma média de 27 anos. Ele surgiu por volta de 1998, na época, o Dr. Eduardo Simões era secretário de saúde e também atuava ali no CTI da Santa Casa. E percebendo, né, as constantes internações, as complicações que essas crianças sempre tinham, foi vendo-se a necessidade de ter um olhar, um cuidado mais próximo dessas crianças. E a gente tinha também a doutora Rita, né, que era uma pediatra contratada federal, né, que atuava ali na UBS da estação, e junto com a Ana, assistente social, foi tendo todo esse carinho, esse cuidado com essas crianças, e aí o serviço foi nascendo, né, com o apoio do Dr. Eduardo Simões, secretário de saúde na época, e fazendo essa conversa com a Santa Casa, com a UTI neonatal, a UBS, e foi assim, se fortalecendo os serviços, conquistando, né, direitos, atendimentos, insumos.
e começou ali na UBS da estação, né? E aí ele foi crescendo, foi tomando forma, outros profissionais foram sendo agregados, os outros secretários de saúde deram continuidade também no apoio e fortalecimento desse serviço, e estamos aí ao longo desses 27 anos. Aqui nós já recebemos também a doutora Rita, a doutora Carmen, né, que tem todo esse papel importante, né, na história e na construção do ACAR. Né? Nós somos ainda jovenzinhos, né, perto do ACAR, porque o Universo Prematuro nós temos poucos anos, né, mas é um trabalho que, como o de vocês, que vem para a comunidade, né, então é ofertado. É um direito da comunidade de ter esse apoio, né, e esse segmento de uma forma garantindo aí o crescimento e o desenvolvimento da criança. Né? Conta um pouquinho para nós o protocolo. Como que acontece esse protocolo? Quem pode estar lá com vocês no ACAR? Conto sim. As crianças que chegam para nós lá no ACAR, elas vêm encaminhadas da Santa Casa. Esse referenciamento é feito via e-mail, né? A própria Santa Casa tem um setor específico que faz esse referenciamento. Que é a alta responsável. Que é a alta responsável. A Silvia, que é a nossa recepcionista, ela recebe e ela faz esse controle para os agendamentos. A gente também recebe alguns encaminhamentos de unidade básica, mas são menos comuns, né? Porque a maioria, em uma quantidade muito pequena, em vista dos encaminhamentos que chegam da Santa Casa. Para o ACAR vão crianças que têm aí demandas especiais, né, de saúde, de cuidado. Como a Adriana comentou um pouquinho da história, o objetivo era muito fazer esse rastreio, evitando as doenças infecto-contagiosas, as questões oftalmológicas, pulmonares, né? Então, o objetivo era muito esse. E foi, com os anos, foi vendo o protocolo do ACAR, pelo que eu pude compreender nesse 1 ano que eu estou na casa, né, junto com as meninas, ele foi revisado algumas vezes por essa equipe, que eu acho que todos nós, a gente tira o chapéu, né, a gente reconhece o trabalho que foi realizado, sente aí uma grande responsabilidade de dar aí uma sequência, né? E voltando aí um pouquinho para a questão de quem vai para o ACAR, a gente tem lá alguns critérios. Então, para o ACAR vão cardiopatias graves, vão síndromes genéticas raras, crianças que tiveram anóxia, prematuridade extrema e crianças que têm displasia broncopulmonar. Então, e que tem, dentro desses quadros de saúde, demandas especiais com dietas, medicamentos. São crianças que têm demandas de insumos também, né? Porque, às vezes, a criança pode passar por uma condição similar e ela não ter essa demanda. Essa criança que não tem a demanda, ela não vai ser encaminhada para o ACAR. Quem faz essa triagem é a própria equipe da Santa Casa. Então, para o ACAR vai essa criança que realmente tem essa demanda de um cuidado especial, de um cuidado mais próximo, que é realizado por essa equipe multiprofissional. Lá no ACAR, a gente tem o serviço social, né, que eu represento, há 1 ano, desde a aposentadoria da Ana, né, que foi a profissional que trabalhou lá, acho que quase 25 anos, né, Dri? A Ana ainda não veio aqui, não. Nós precisamos trazer a Ana. É isso. A Ana tem muita experiência, né, e acredito que ela vai contribuir bastante aí também com essa ampliação desse discurso, desse diálogo, né, do universo. Temos a Helena, que é a nossa psicóloga, está aqui com a gente, né, Helena? A Angélica, que é a fono, a Lara, que é a dentista, a Mirella, que é a nossa enfermeira, a Cindsley, que é a técnica de enfermagem, e a Silvia. E tem a equipe médica, que hoje é representada pelo Dr. Jorge e alguns residentes. Então, essa é um pouquinho da nossa equipe. Quando a família é agendada, né, ela passa por um acolhimento,
Nós realizamos esse acolhimento pela equipe multi, para que a família possa nos contar um pouquinho do que ela viveu ali, né, durante o período de gestação, parto, pós-parto, compartilhando ali uma única vez, né? Então, a gente faz esse acolhimento em grupo, até para ajudar a evitar que essa família, essa mãe, né, geralmente a mãe, o pai, ou a mãe, a avó, que é quem comparece, acabe até revivendo, muitas vezes, né, aquele processo que a gente sabe que é cercado de muitos desafios, né? Então... E nessa parte, né, toda do segmento, nós temos alguns protocolos a seguir, né, da parte administrativa. Como que é essa relação assim, dos registros, dessa participação da mãe ou da família, do cuidador? Como que vocês fazem esses registros nesse segmento compartilhado com a mãe? Nós temos o SIGS, que é o Sistema Informatizado da Saúde, o qual todos os profissionais da rede têm acesso. E é nesse sistema que nós registramos e evoluímos o atendimento da criança. E tudo é feito, Marisa, de uma maneira muito conversada com essa família, né? Então, as meninas, tudo é muito orientado. Olha, mãe, tua criança está chegando agora, assim, ela vai ficar pelo período que for necessário, ela só vai sair daqui quando o critério de risco tiver sido eliminado, né, que aí é a alta médica. Mesmo essa criança tendo a alta médica, ela às vezes não tem a alta da equipe, então às vezes ela continua sendo atendida pela fono, conforme as demandas de retorno. A mesma coisa a psicologia, a mesma coisa o serviço social, né? Então eu tenho, por exemplo, nos programas do ACAR, eu tenho crianças maiores, crianças com 4, 5, que às vezes já tiveram alta médica há 1, 2 anos, mas o suporte para a família, ele continua sendo dado. Muitas vezes, o que essa família precisa, ela ainda recorre, né, ao serviço. Não sei se eu te entendi bem, Marisa, sim, mas qualquer coisa você vai me sinalizando. E no caso de referenciar essa criança para outros serviços, né? Porque aí vocês recebem as crianças com algumas alterações, né, algumas necessidades. Como que é esse trâmite de vocês para referenciar? Antes de entrar nesse assunto, eu acho importante também, como você perguntou dos registros, da comunicação, a Santa Casa usa um sistema diferente do nosso, né? Então, a maneira que nós encontramos de afinar um pouco mais essa comunicação, porque quando a mãe sai de alta com essa criança que às vezes ficou muito tempo internada, às vezes meses, então, assim, é muito detalhe, é muita informação, a família sai com muita papelada, né? Muitos detalhes, às vezes é até difícil de assimilar diante Com de certeza. toda a complexidade, delicadeza de tudo aquilo que aquele bebê passou. Então, a gente combinou, né, com a Santa Casa que eles sempre nos passam o relatório de alta via e-mail. Aí, nesse relatório de alta, é detalhado minuciosamente todas as intercorrências que a criança teve, o atendimento que foi dado, se precisou de oxigênio, se precisou de uma intervenção cirúrgica, se precisou... Qualquer complicação, fica tudo registrado e tudo isso é muito importante para a continuidade do acompanhamento dessa criança, né? Então, é uma comunicação, assim, legal. A gente não usa o mesmo sistema. Se a gente usasse o mesmo sistema, seria até bem interessante. Iria facilitar, né? Mas, por enquanto, está dando certo, né? E quando se trata de referenciar outros serviços, uma peculiaridade que o ACAR tem, que a equipe toda conseguiu construir ao longo dos anos, é o atendimento prioritário em tudo que é solicitado para essa criança. Então, insumos no caso de leite, nós temos algumas medicações específicas que só é fornecido ali no ACAR. É o único lugar da rede que tem a possibilidade de agendamento de consultas por telefone, porque a gente sabe que, às vezes, o deslocamento dessa mãe
com a criança, que muitas vezes está com sonda, às vezes dependente de oxigênio, às vezes a criança só consegue se deslocar por ambulância. Então, todo esse cuidado, então, é o único lugar da rede que que foi autorizado o agendamento de consultas por telefone, para facilitar para as mães. E quando a gente precisa encaminhar para alguma especialidade, para algum tipo de exame, a gente sempre tem prioridade. Então, é muito bem articulado isso. Lógico que assim, o serviço público tem as suas limitações, as suas dificuldades, mas dentro daquilo que é possível, é muito fácil assim, a comunicação entre os serviços, entre os outros equipamentos, e agilizando o máximo possível para o atendimento dessa mãe, dessa criança. A gente dá a devolutiva do agendamento, o que a gente consegue resolver ali sem ter que ser a mãe para deslocar, para ir ter que agendar, a gente também faz o máximo possível para ser agendado ali pelo ACAR. Às vezes a mãe só é comunicada do dia, da hora, o encaminhamento fica com a gente, já foi agendado, pode vir buscar o encaminhamento já com tudo certinho, dia, a hora, local. Isso faz uma grande diferença, né, para o cuidador mesmo, né? A segurança, como você falou, 2 meses, 3 meses, né? Em média, essas crianças ficam em 52 dias, né? 60 Às vezes dias a gente internado. percebe que o entendimento da família também, assim, por ser uma família assim, mais simples, é difícil entender a importância. Porque, às vezes, eu falo assim, não, é só mais uma consulta. Então, com o apoio da equipe, essa mãe, essa avó, esse responsável, às vezes é uma família acolhedora que está com essa criança, ela vai entender a importância daquele atendimento. Às vezes, acontece muito, às vezes um agendamento que é super difícil de conseguir. Aí chega no dia da consulta, a criança às vezes teve alguma complicação, está internada. Às vezes ela tem mais algum outro acompanhamento e está no HC em Ribeirão. Aí tem que reagendar. Então, a gente tenta ter essa comunicação mais de perto com a família para poder dar esse suporte, esse apoio na hora de reagendar, remarcar, organizar horários. E aí a gente percebe assim que a história do prematuro, né? E hoje nós estamos falando um pouquinho do prematuro extremo, é uma caminhada. É uma caminhada. Né? E esse suporte de toda a equipe, vocês estão para falar para os familiares, vamos caminhar juntos, né? É o mesmo propósito do Universo Prematuro. É uma responsabilidade compartilhada. É uma responsabilidade compartilhada, né? E que essas necessidades, né, elas também estão sendo olhadas e geradas para um melhor resultado, né? Então, isso é muito importante. Isso é de muito valor para a comunidade, né? E conta aí um pouquinho sobre qual estratégia é utilizada. Você falou assim, tem mãe que às vezes, mãe, pai, né, o cuidador e o responsável por aquela criança naquele momento, né? Algumas vezes pensa assim, mas eu vou me deslocar para uma consulta, né, esse valor. E aquela criança que já está no segmento lá, mas ela tem um período muito longo do não comparecimento. Tem busca ativa? Qual que é a estratégia que vocês utilizam? A equipe, no primeiro atendimento, no acolhimento, a gente já fala um pouco dessa responsabilidade compartilhada. A gente explica do que é o ACAR, né? O que o ACAR pode contribuir para a melhoria da qualidade de vida daquela criança, daquela família, qual é a nossa missão. E a gente também traz a questão enquanto direito, mas também enquanto dever. Né? Então, desse compartilhamento de responsabilidades mesmo. E, assim, pela nossa experiência, assim, oscila bastante, viu, Marisa, de família para família. Tem família que adere,
se envolve, não falta, vai com regularidade, entende a importância de cada profissional. Mas nós vivemos em uma sociedade ainda que tem muito a questão da referência ainda médica, né? Então, a gente, como conversamos lá na visita no Universo, a gente ainda lida com faltas para alguns outros profissionais, mas a gente tem trabalhado a questão educativa e existe sim uma busca ativa. Por exemplo, a Fono, ela tem a relação das crianças que são atendidas dentro da fonoaudiologia. E aí ela viu que essa criança tinha que ter retornado em 90 dias e essa criança não retornou. Aí a Angélica faz esse levantamento, passa, a Silvia tenta fazer o reagendamento. E assim a gente vai caminhando com os demais da equipe. O serviço social pode colaborar com essa busca, mas é um trabalho que é da equipe, que cada um ali no tete-a-tete com a família vai falando, mãe, a importância, olha, que isso aqui pode significar para sua criança a médio e a longo prazo. A gente acolhe muito essa família no sentido de tentar não julgar, né? Nós não sabemos o que cada mãe está passando, por que ela abandonou, qual foi a dificuldade que ela teve. Tenta, sempre que possível, a gente faz esse reagendamento quando perde, e assim a gente vai caminhando, né? E visitas também. Sim. Agendamos visitas. Sim. E uma parte do atendimento que nós temos também, porque a gente sabe que essas famílias, muitas vezes, são famílias carentes, com muitos compromissos médicos, às vezes não é só lá Demanda no ACAR, alta, né? Tem as outras demandas. Então, uma conquista que o ACAR tem também é que o apoio com passe de ônibus, né? Às vezes a família não tem como se deslocar, então a gente consegue também esse apoio para a família, está oferecendo passe de ônibus para poder estar levando essa criança numa fisioterapia. Algumas crianças frequentam o ACAR, mas também frequentam a PAI, frequentam o berçário Dona Nina. Então, a gente tenta, assim, o máximo possível. E, às vezes, também articulação com a própria rede. Por exemplo, às vezes uma criança nossa, que é lá do aeroporto, a gente está tentando contato, a criança sumiu, não consegue falar com os responsáveis. Então, aí a gente aciona a UBS ou o serviço mais próximo. A gente está com a dificuldade com essa família, não estamos conseguindo contato. É possível fazer uma visita, ver como que está. E já teve algumas situações assim críticas, né, que realmente a família não estava tendo condições de entrar em contato conosco. Mas aí a equipe que estava mais próxima conseguiu dar uma devolutiva, conseguiu restabelecer o contato com a gente. Às vezes a família, por outras dificuldades, está achando difícil. Não, então eu prefiro ir aqui na UBS mais próxima de mim, está mais sob controle. Também, assim, a gente dá essa liberdade também, né? Não podemos obrigar, né? O serviço existe, ele é porta aberta para essa criança que já está, mas a família também, assim, às vezes por N dificuldades, que a gente sabe que são reais, às vezes muito objetivas, acabam realmente optando por, às vezes, dar uma continuidade no tratamento mais próximo da residência. Mas ainda... que não tem nenhum mal, né? Ela tendo um segmento, isso Sim. que às vezes importa. são famílias numerosas, têm sim. outros filhos, né? Em situações muito, 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 muito extremas, muito extremas mesmo, acontece de, às vezes, ter que acionar o sistema de garantia de direitos, né? Assim, às vezes acionando um conselho, mas são situações extremas. A gente tenta várias articulações aí antes que isso aconteça, né? Porque a gente, de acordo com o estatuto, a partir do momento que o direito não está sendo assegurado, é nossa responsabilidade, enquanto poder público, notificar os órgãos de defesa de direitos dessa criança. Então, em situações muito, muito extremas, a gente, às vezes, precisa, para garantir o direito dessa criança. Para que essa criança de não acesso, seja negligenciada. para que ela não seja né? negligenciada. Exatamente. É um mas olhar são situações protetor, muito né, extremas. Que assim, graças a Deus, é a exceção, assim, não é a regra.
Agora, um ponto também que o Universo Prematuro nós estamos trabalhando, que é trazer o pai, né? Porque a nossa fala vem muito a mãe, né? E nós estamos assim conseguindo um movimento já bem ativo dos pais lá no Centro do Universo, né? É um trabalho ainda que nós estamos desenvolvendo, mas nós também já estamos vendo algumas mudanças, né, no comportamento mesmo, a relação cultural. Eu acredito até que frente ao pai canguru, né, no hospital, que já vai também trazendo o papel compartilhado, né, entre a mãe e o pai. Como que vocês estão vivenciando esse aspecto lá no ACAR? Eu observo, assim, Marisa, nos atendimentos, que assim, a gente lida com famílias e lida com uma multiplicidade de configurações familiares, né? Então, o que eu observo é que a gente tem um índice até, eu diria, talvez, assim, 40%, 50% de mães solos, né? E aí a gente escuta de tudo, né? Nos atendimentos, vocês têm essa experiência também. Algumas mães relatam quando ele soube que tinha alguma demanda ali especial, ele foi embora. E algumas vezes foram, às vezes, gestações que não foram planejadas, que escapuliu, e aí, assim, não quero saber, não quero ter contato. A gente escuta isso semanalmente, né, meninas? A gente escuta muito isso. Então, assim, tem essa demanda e tem os pais ali, uns 10, 20% que vão ao atendimento. Por exemplo, hoje, de 8, 10 famílias que passaram, nós vimos 2 pais. De 1 a 2 pais. Né? E aí a gente lida com uma questão cultural, né? dessa grande responsabilização da mãe em relação a tudo. É ela que muitas vezes fica no hospital, é ela que fica. Hoje, no atendimento, uma mãe ainda estava contando uma experiência dela com a família dela, e aí ela relatou, nossa, tudo é a mãe, né? E ela com fraqueza, cansada, se sentindo exausta, porque ela que leva para Ribeirão, ela que vai nas terapias na APAI, e muitas vezes algo que eu observo que o que acontece? Às vezes, já na internação, às vezes, ou alguns casos, na gestação, outros, após o parto, essa mãe, às vezes, acaba tendo que sair do trabalho, né, por causa das demandas dessa criança. E aí, quando tem o companheiro, e às vezes aquele companheiro é o provedor, um vai prover e o outro vai tentar cuidar. Né? Então, a gente tem N situações, assim, e a gente tem, hoje ainda no atendimento, a Helena até brincou, né, com a mãe contando, falando, não, meu esposo, enquanto ela estava internada, que foi uma bebê que ficou quase 2 meses internada, e ela falando, eu ficava das 7 às 7, mas como eu tenho outro filho, meu esposo, né, ficava com ele, e à noite eu ia para casa para dar ali a assistência para o filho que tinha ficado. E aí ela fala, não, meu esposo me ajuda, né? Helena até brincou muito. Não, peraí, não ajuda. São responsabilidades que são compartilhadas, né? O filho é do casal. E aí a gente tenta, Helena, a gente sempre tenta trabalhar essa questão, que é uma questão de cultura mesmo. É cultural essa questão do cuidado, né? E da mãe. Mas, enfim, resumindo, a gente observa que muita coisa envolve essa questão do pai. Alguns, infelizmente, às vezes abandonam quando, né? Eu já tenho trabalhando na saúde quase 15 anos, quase uns 16, eu acho. E, assim, eu observo e vejo que, assim, muitas mães... muitos pais, às vezes, não dão conta. Talvez por uma questão de ter maior dificuldade de lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos. Enfim, temos que trabalhar muitas questões. Não existe uma resposta, eu acho, Marisa. São muitas questões que envolvem essa questão do pai. Que a gente vê também muitas vezes, a família do pai é o apoio, mas acaba ficando no colo da avó, né? Aí a avó é que assume. Sim, e também temos alguns pais bastante comprometidos, né? Que aí tem alguns também que, quando
pega o compromisso, é aquele que vai lá, que protesta, que, né, está demorando, que precisa disso, precisa daquilo. A gente uma vê, relação às vezes, da... a colaboração do pai, às vezes em coisas, não sei se dá para falar dessa maneira, mas mais rápidas. Por exemplo, a gente tem muitos pais que buscam leite semanalmente, porque é fornecido as dietas especiais através do ACAR. Então, muitas vezes, como esse pai está na rua, ele está trabalhando, ou ele está ali em mais movimento, um vai para um lado e o outro vai para o outro. E aí vai para essa demanda que é a mais rápida. Vou lá retirar um material para traque, um material para sonda, vou lá retirar uma medicação, vou retirar uma fórmula, um leite, uma dieta especial. E a mãe vai, às vezes, ali, ou a avó, ou a cuidadora, ou a responsável, vai ali para terapia, né? É a que leva para fisioterapia lá na PAI, leva na fono. compartilhando, né, todos os membros da... A criança tem muitas demandas nesses primeiros 3 anos de vida. E a relação da rede, né? Vai Exato. construindo a rede, né, de apoio, mas vale a pena. Com né? certeza. O desenvolvimento vai oportunizando, né, a rede neural, né, para o desenvolvimento, para o melhor desenvolvimento. E essa questão que nós estamos aqui para apoiar, né, para apoiar o cuidador dessas crianças e para favorecer o melhor desenvolvimento, o alcance do desenvolvimento, porque tudo passa, né? O primeiro ano vai passar 3 anos, 6 anos, e aí vai o segmento. Sim. Né? Nosso objetivo é cuidar dessa família dentro das possibilidades da equipe multi, contando aí com essa rede, né? Contando muitas vezes com o trabalho da APAI, com o trabalho do berçário Dona Nina, e com agora com o Universo Prematuro. Com o Universo Prematuro, com alguns outros serviços. Para ir cuidando, a gente sempre fala que quem cuida de quem cuida. Né? E o nosso trabalho é cuidar dessa mãe. A gente fala assim que hoje mesmo nos atendimentos, fizemos os primeiros atendimentos, a gente falou, olha, é porta aberta. O serviço social está aqui todos os dias, das 7 a 1, fonoaudiologia está aqui das 7 a 1, enfermagem. Então, assim, precisou, a gente está aqui. É um privilégio, É um né? privilégio. É um A gente fala privilégio. muito isso do atendimento psicológico, por exemplo, né? Que às vezes essa mãe está aflita, não tem condições ali, ou não gostaria de conversar com um familiar. Ela tem porta aberta no ACAR. No máximo, 1, 2 dias ela está sendo atendida. E entre essas relações que nos une também, nós estamos mais ou menos no mesmo local, né? Tanto o Universo Prematuro quanto o ACAR. Né? Nós estamos na Vila Nicasso, vocês... Sim, descobrimos que somos vizinhos. Na estação, nós estamos ali vizinhos, né? Sim. Aqui na cidade de Franca. Isso. Bom, nós estamos chegando ao final e eu gostaria assim, que vocês deixassem uma mensagem. O que vocês querem deixar aí para finalizar nesse bate-papo? Humanização, né? O objetivo principal do ACAR é dar um atendimento de excelência. Eu acredito que as mães que passam por ali, as famílias, conseguem perceber isso. Nós temos uma equipe assim que tem um carinho especial por aquilo que faz, um comprometimento. Muitas vezes, sim, a gente bate em algumas limitações, algumas barreiras, mas eu vejo que pela história que a gente já vivenciou, a gente consegue o reconhecimento do poder público, da necessidade desse serviço, da diferença que faz na vida das famílias. É único no estado de São Paulo. A gente já teve cidades da região que veio conhecer o nosso trabalho, que tem a intenção de implantar, mas sabe que assim as dificuldades são um pouco complexas, né? Então, assim, é muito gratificante. Passam por ali crianças que, infelizmente, muitas vezes vêm a óbito, mas essa família tem um entendimento de muita gratidão, porque sabe que foi oferecido, que foi possível, que ali ela teve apoio, ela teve colo, teve as crianças que a gente vê crescer, desenvolver, muito gratificante, trabalhando, né? Vida normal. Então, assim, é muito, agora, né? muito gratificante mesmo. Ela fica até arrepiada. Obrigada, e para a equipe também é muito gratificante. Então, assim, é um trabalho que a gente quer ver crescer, quer ver estruturar melhor, quer ver ampliação, mas a gente é uma equipe persistente e muito dedicada. Então, estamos assim, aí. Gratidão, né, pela oportunidade.
Eu acho que o meu recadinho, assim, o que me veio, pedir a Deus é que foi, Senhor, né, me ajuda a falar o que, né, o que talvez quem está nos ouvindo ali precisa ouvir. E aí me vieram 2 questões. A primeira, realmente agradecer, reconhecer e parabenizar o trabalho que eu vejo no berçário Dona Nina. Né? Nós temos mais da metade das crianças que estão no berçário são crianças do ACAR. Então, acho que esse reconhecimento ele é importante, ele é necessário. Nós trabalhamos, assim, pelo menos falar pelo serviço social, a gente tem tentado uma aproximação e uma articulação, porque quanto mais articulados os profissionais estão, mais essa rede de proteção está fortalecida e está garantindo ali realmente a proteção da família e da criança, né? Então, reconhecer esse trabalho do berçário, também da APAI, e dessa rede. Eu não vou falar outros nomes até para não, né? Então, assim, acho que eu vejo que os profissionais, isso é uma coisa que me alegra, assim, a gente tem muito porta aberta. Quando a gente liga, fala, olha, eles têm muito respeito, lógico que como estamos conversando, é uma história, né? Esse respeito foi sendo construído ao longo dos anos por essa equipe que veio e aí, assim, eu sinto uma grande abertura desses serviços. Por exemplo, o contato com o universo, né? A gente entrou em contato e nós somos rapidamente acolhidos. Então, dizer que realmente é uma parceria e que eu realmente acredito que é essa união, essa boa vontade, né, de todos esses serviços, de cuidar dessa família, que talvez vai mostrar para essa família que está passando ali por um momento de turbulência na vida, que, como você falou, vai passar, mas quem está passando não sente que vai passar, e vai passar, né? Temos ali muitas crianças. E dizer, assim, que essas mães, para as mães que estão nos escutando, que vocês não estão sozinhas, que existem serviços e que esses serviços vão fazer o melhor possível dentro do alcance de cada serviço para cuidar da sua criança, para que ela tenha o desenvolvimento melhor e mais saudável ali possível. Né? Então, dizer que essas mães não estão sozinhas, não só mães, mas famílias, pais, não estão sozinhos. Isso mesmo, nós estamos com uma rede, né, de apoio ao cuidador. Né? Uhum. E agradeço, mais uma vez, agradeço a participação de vocês. Imagina. Eu acho que nesse momento essa conversa é para alinhar, né, para mostrar que muitos profissionais estão em prol da prematuridade, né, e para o melhor desenvolvimento da criança. Então, eu agradeço da Santa Casa, né, estendo a todos os serviços, todos. Né, que nós somos partes, né, a gente se completa nessa caminhada, se fortalece, e o carinho também, que eu tenho até de uma relação já de vivência, né, pelo ACAR. Aí eu estendo aí todo o meu carinho em nome do Universo Prematuro. E obrigado por vocês também compartilharem nesse momento conosco. Qualquer dúvida, é só mandar o que querem ouvir, né, no sentido do assunto. Nós estamos abertos. Nós estamos para você, família do Universo Prematuro e de toda a prematuridade. Muito obrigada. Nós agradecemos muito. Prazer. Também. Estamos à disposição. Estamos juntos. Estamos juntos e à disposição. Obrigada. Obrigada. Até a próxima. Esse foi o podcast Universo Prematuro.